Você compra uma casa e encontra muito dinheiro enterrado no quintal, mas com ele vem um espírito opressor chamado Mão de Vaca. E esse é o filme Digging to the Death, ou então Cavando para a Morte. E eu sou o EF, o Escavei Fundo. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando o David chegando em sua nova casa e ele estava levando algumas tralhas da antiga casa. E sua filha Jéssica estava esperando e eles começam a olhar a casa, pois foi um achado impressionante, pois estava muito barato e a casa não estava velha. E eles percebem que dentro do armário de bagunça tinha uma outra porta, o que era estranho. E eles encontram $100 na porta e começam a comemorar, pois era o dia de sorte deles. Eles pedem comida chinesa e começam a conversar sobre a vida, pois o pai precisou procurar uma casa nova, pois estava se divorciando, e ele diz que aquela casa estava muito boa, mas queria fazer uma fossa para o esgoto, pois ele gosta de cagar em encanamentos novos para não se misturar com dos antigos moradores. E galera, que viagem é essa? David diz que estava tentando uma promoção no trabalho depois de anos, e seu projeto estava indo muito bem, então provavelmente ele conseguiria a promoção de gerente de projetos. Jéssica diz que estava namorando e queria apresentar ao pai, pois estava ficando sério, e David faz uma cara estranha, mas diz que ficaria feliz em conhecer. E quando ela está indo embora, ela liga para a mãe e diz que ele está lidando bem com o divórcio, mas estava preocupada, pois ele estava pagando de pai jovem. No dia seguinte, David está dormindo quando chega um senhorzinho e ele trabalhava na jardinagem, e ele veio para fazer o projeto da casa dele e ele vê que alguém estava tentando fazer um esgoto e David diz que queria fazer seu próprio esgoto e depois ele marca de se encontrar com seu melhor amigo. E eles começam a conversar de como estava esse tempo sozinho e que seria uma boa ele começar a sair para conhecer pessoas novas. E David acha que estava muito bem e é melhor ficar sozinho com dinheiro do que com alguém que quer pegar seu dinheiro. Voltando para casa, ele quer começar a fazer o esgoto. E galera, esse é o trabalhador mais sem noção que eu já vi na minha vida, pois ele está de roupa de sair e começa a cavar no quintal, isso porque é a mãe dele que não lava. E ele percebe que tinha algo enterrado e pareceu uma caixa. E quando tira toda a terra e levanta, encontra muito dinheiro, mas junto tinha um boneco falecido e ele precisa ter certeza que não estava alucinando. Então pega um maço de dinheiro e enterra a caixa para ninguém encontrar. Chegando em casa, ele faz um teste para saber se aquilo era real e percebe que era de verdade e não sabe como isso era possível. E guarda no banheiro e começa a pensar como alguém enterrou aquela caixa no quintal dele. E durante a noite ele tenta dormir, mas escuta como se tivesse alguém andando pela sua casa, mas acha que foi coisa da sua cabeça. Chegando no trabalho, seu colega começa a falar mal dele e diz que ele conseguiria o cargo de gerente, e David já estava naquela empresa há anos esperando esse cargo. E o chefe aparece e diz que os projetos dele estavam indo muito bem e o chama para conversar. E os dois entram na sala do gerente de projetos e o chefe diz que se ele continuar fazendo uma boa campanha, aquela seria a sala dele até o fim do mês. E ele diz que conseguiria terminar o projeto até o fim da semana. Saindo do trabalho, ele vai até um contador e pergunta como ele poderia guardar muito dinheiro que encontrou, e ele diz que provavelmente seria aberta uma investigação para entender de onde veio, pois pode ter vindo de roubo ou coisas piores. Então ele decide ir para casa e esquecer aquilo. E galera, eu já estaria em Aruba dançando Despacito. Ele tenta esquecer, mas acaba pegando todo o dinheiro e contando, e tinha mais de $3 milhões e ele precisaria trabalhar 3 vidas para conseguir algo assim. Ele guarda no armário e pega um pouco para pagar as contas, e antes de dormir começa a pensar se estava fazendo algo de errado, e quando deita começa a escutar alguém andando pela casa, e agora ele estava preparado e pega um taco. David está andando pela casa e escuta alguns sons estranhos, mas não encontra nada, e percebe que a porta da cozinha estava aberta, mas não tinha nada no quintal, e volta tranquilamente para fazer um chá, e quando volta do lado de fora, toma um susto com alguns gatos no cio, e deixa a caneca cair no chão, e antes de dormir dá uma conferida se o dinheiro não sumiu, e do nada vê aquele velho falecido na janela, mas ele desaparece, e para ter certeza vai até o caixão no quintal e vê que ele ainda estava deitadinho na dele, e não estava respirando. Quando ele acorda, percebe que estava todo sujo de terra, e começa o dia muito mal, pois como não dormiu direito, tudo parece que estava ruim, e seu chefe diz que precisaria do projeto 2 dias mais cedo e diz que se ele conseguir fazer isso, o cargo de gerente seria dele, e seu colega fica de olho, pois caso ele não consiga, provavelmente ganharia o cargo.
Depois do trabalho, ele se encontra com seu amigo e ele estava com uma cara de preocupado e diz que estava com medo daquele dinheiro, pois poderia trazer algo de ruim para ele, e o amigo acha que ele estava falando da promoção no trabalho e do divórcio, e ele não pode falar o que estava acontecendo, e quando chega em casa vê várias pegadas de lama e percebe que não era do seu sapato, então alguém invadiu, e ele dá uma olhada e o dinheiro ainda estava no lugar. E galera, aqui tem duas possibilidades: ou aquilo realmente estava acontecendo, ou ele estava usando uns tóxicos pesados. Ele liga pra Jéssica para conversar, e ela estava se preparando para o bem bolado com o namorado. Eu vou comer teu cu. Meu cu não, você não vai. E os dois se encontram no restaurante e ele tenta dizer que encontrou um dinheiro muito grande, e ela começa a ficar com uma cara estranha. E ele diz que foi um trabalho que estava pagando muito dinheiro e ela não entende, e ele começa a ficar paranoico achando que todo mundo vai julgar ele, e diz que estava tudo bem e só queria conversar. E ela marca de conhecer o namorado dela, pois acha que ele estava muito carente. Chegando em casa, ele confere mais uma vez o dinheiro e se prepara para mais um dia de trabalho e se assusta com o próprio terno. E quando olha pela janela, percebe que havia alguém no quintal, então ele pega uma faca e vai dar uma olhada, mas não tem ninguém. E ele tem a ideia de pregar a caixa no quintal, assim nada poderia sair. E quando chega no trabalho, ele começa a ficar distraído, pois só pensava no que poderiam fazer com aquele dinheiro, e vai embora mais cedo, pois ele queria saber o que tinha naquela porta dentro do armário, mas estava muito bem trancada, e o jardineiro liga para marcar a próxima visita. Ele desenterra o falecido e procura alguma coisa com ele, encontra uma chave e uma carteira vazia. E quando volta para casa, o velho aparece, mas era apenas um pesadelo, e ele levanta e o velho aparece novamente, pois era um pesadelo dentro de um pesadelo. E como ele levanta derrotado, ele liga pro trabalho e mete o caô dizendo que estava muito mal e trabalharia de casa. E ele pega um pouco do dinheiro e vai na loja de ferramentas para comprar algo para manter a casa segura, e compra vários refletores e câmeras, pois ele estava usando o dinheiro para manter o dinheiro dele seguro. Então agora tudo estava gravado, então se alguma alma penada aparecer, vai ser pega. Ele lembra que aquela chave deve abrir a porta secreta e percebe que era um porão sinistro, e agora vem a revelação, pois está cheio de bonecos enrolados, então provavelmente outras pessoas já foram vítimas desse dinheiro, e ele fica desesperado, pois não sabe se deve chamar a polícia. Ele tenta dormir e o alarme toca, e o velho muito louco passa correndo pelas câmeras e do nada falta luz. E quando volta, o velho estava na porta do quarto dele batendo com a cabeça na porta. E galera, no momento que visse aquele espírito, usaria o dinheiro para ir para outro país, pois espíritos penados têm medo de avião, pois fica muito perto do céu. Mas sabemos que David é burro, então ele vai atrás e pisa no caneco quebrado, que ele não tirou. E ele vai até o caixão no quintal e ele começa a brigar com o falecido. E galera, como um corpo consegue ficar tão conservado assim? Quando ele acorda, percebe que dormiu com um morto muito louco, e percebe que estava muito atrasado pro trabalho, e quando está saindo, ele vê o falecido encarando e decide ir atrás. E o velho vai entrando na cova com uma cara de mequetrefe, e para ter certeza que ele não levantaria, pega uma serra elétrica e arranca uma perna dele. E agora ele estava ficando muito louco, pois chega no trabalho com a cara de cracudo e todo sujo de melado, como se nada tivesse acontecido. Seu chefe pergunta o que estava acontecendo e ele começa a surtar xingando todo mundo, dizendo que não precisava daquilo pois era rica e trabalhava naquela empresa de merda há anos e nunca conseguiu uma promoção. E o chefe o demite e ele sai dizendo que é rica. Sou rica! Eu sou rica! No caminho pra casa, ele joga as roupas sujas fora e vai pra casa com cara de crack. O problema é que o velho da jardinagem estava lá e diz que ligaria pra polícia, e David saiu de casa e deixou a tampa aberta. E como não pode deixar vestígios, dá umas marretadas no velho e o coloca no porão, junto com os outros presuntos. E depois faz o mesmo com o boneco do dinheiro e deixa o carro do velho da jardinagem na casa dele pra não desconfiarem. Ele começa a se limpar com um lenço umedecido ao invés de tomar banho, e ele começa a alucinar e conversa consigo mesmo, dizendo que eles não precisavam gastar aquele dinheiro, apenas guardar, pois era muito importante. E quando tenta dormir, o alarme toca e ele vê que o velho estava parado na cozinha dele e agora ele teria sua vingança. O problema é que quando desce, era seu amigo que veio para ver se ele estava bem, pois eles marcaram de se encontrar e ele não foi. E ele estava muito surtado e dá uma falecida no amigo e coloca no porão. No dia seguinte ele acorda como se
nada tivesse acontecido, e tira o dinheiro do buraco e começa a viver tranquilamente como se o dinheiro fosse uma pessoa, e assiste até um filme de conchinha, e quando ele acorda, alguém está tocando a campainha e era o namorado da Jéssica, que veio na frente para se apresentar. E meu irmão, ele levou uma paulada tão louca que fiquei aqui tonto, e David começa a surtar achando que ele veio para pegar seu dinheiro e enrola o cara vivo no plástico e leva pro porão. Sua filha aparece depois perguntando se seu namorado já chegou, e David diz que ele já veio e foi na rua, mas deixou algo para mostrar para ela no porão, e quando ela chega vê várias pessoas falecidas e leva uma paulada nervosa e cai tortinha. Quando ela acorda, seu pai a amarrou e começa a dizer que sabe o que ela veio fazer ali, e que não pegaria o dinheiro dele, pois agora ele era rico, e ela começa a dizer que era filha dele e que veio para apresentar o namorado e o cara estava se contorcendo no plástico. David percebe que fez besteira e diz que resolveria isso, e começa a se arrumar e coloca um terno e carrega o dinheiro até o buraco no quintal, pois ele tentaria queimar. O problema é que começa a chover e ele não tem coragem, e nesse tempo sua filha está presa no porão, onde não tem como ninguém encontrar. E ao invés de ele terminar com a maldição, ele entra no buraco para proteger o dinheiro e agora vira mais uma alma penada, para assombrar o próximo otário. E galera, se fosse eu, acho que eles nem teriam a chance de me assombrar, porque no momento que visse o dinheiro, ia convidar os espíritos para tirar foto comigo em Paris. E esse foi o filme Cavando pra Morte. Então deixa o like, se inscreve aí, que vou cavar uns filmes de qualidade duvidosa pra você assistir. Então só bora, bebê! Agora vou nessa, então beijos, abraços e fui!